Desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem? Eu tô com fome, mas tá bem. Vai tudo bem, Laio? Só com um pouquinho de fome. Você vive com fome, Laio. Vive Verdade. com fome. Será que é a idade? É. É porque você tá em fase de crescimento? Aham. Ainda? Uma pipoquinha agora. Ainda em fase de crescimento? Bolo. Acho que tá de fase de crescimento pros lados. Será? Deprimiu. Vamos orar então, nós vamos orar. Vamos orar, Laio? Vamos. Vamos? Quando eu oro, os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha Mão. abaixo a cabeça e com atenção, fecho os olhos em oração. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse domingo. Te peço por cada criança, Senhor Deus, abençoe a vida de cada uma delas, Pai. Faça-se presente, invada, Senhor Deus, faça transbordar, Senhor Deus, a tua graça e paz sobre cada criança, cada lar, cada família. Em nome de Jesus, Amém. amém. Vamos cantar? De novo? Qual? Qual? Sobre o que a gente tá falando, Lion? Sobre a ovelhinha. Não. Sobre a ovelhinha? É. O que a O gente tá... bom pastor. Fala um pouquinho mais alto, Lion. O bom pastor e a ovelhinha. Nós estamos falando sobre o bom pastor. O mais importante de toda a história é que o pastor é bom. Então, hoje nós vamos cantar aquelas duas músicas que a gente cantou semana passada, para ver se a gente tá craque. Pode ser? Pode. Ai, pai, vamos lá? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às águas calmas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Hoje a voz não tá boa. Vamos lá? Me ajuda aí que hoje a voz não tá boa. É que eu esqueci a letra. Vamos lá mais uma vez? Ai, que vergonha. Vamos lá. Mais uma vez. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Mais uma vez? Só mais uma. Vamos lá. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Mais uma, só mais uma. Só mais uma. Qual? Seu meu pastor. Bora? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte nada. E ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu
meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte nada. E ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. O que a gente acabou de cantar? Essas duas canções, Laio. Me ajuda aí. Palavras. Lion, o que a gente acabou de cantar, Lion? Que Jesus é o nosso bom pastor, que com ele nada nos faltará. Lion, quando você vai pra igreja, você só canta? Você não se pergunta o que você canta, não? Pergunta. Vou sugerir aqui. Inclusive, o que a gente cantou tá lá em Salmo 23:1. Ah. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Continua. Eu só sei o 4. Você sabe o 4? 1 e o 4. Fala o 4. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, sua vara e Não. meu cajado. É sim! A vara e meu cajado me Ah, consolam. sei não. Vamos lá, então. Vamos abrir. Cadê essa Bíblia, Lion? Tá aqui. Isso é Bíblia, criança? Isso não é. Não é. Cadê sua Bíblia, Lion? Tá ali. Ah. Então vai lá pegar a sua Bíblia. Conta aí, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ah. 2, 1. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Salmos, né? Toda vez eu erro. Salmos, capítulo 23. Peguei. Ah, muito. Ó, do Lion. Tá bobinha. Tudo de leão. Tem eu. Tudo de leão. Deixa eu ver se é igual. Não, Não é não. colorido. Isso aqui é Blaster, Baster. Isso aí é... Vamos lá? Salmo, cadê a sua? Deixa eu mostrar a minha, já que Lion mostrou a dele. Vou mostrar a minha. Mostra aí pra mim a sua. Deixa eu ver. Boatos que era da filha dela, Bíblia. Deixa eu ver. Não era nada. Deixa eu ver. Cadê a sua? Já pegou? Já? Então vamos lá. Salmo 23, a gente vai ler o 1 e o 2. Que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Mais uma vez, Salmos 23, 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens, né, em verdes gramas, aquelas gramas verdinhas, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O que ele está falando aqui? Ele está falando, né, um homem, há muitos anos atrás, chamado Davi, ele escreveu esse salmo e ele falou que Deus é que faz ele ter todas as coisas, né? É Deus que faz ele... Lê o 4 só, esse não é o que eu falei. Só que eu falei em outra versão, atualizada. Lê aí! Tá, eu já vi. Então, o Senhor, ele tá falando que ele não precisa ter falta de nada, porque tudo o Senhor supre, né? As necessidades de Davi eram supridas. Então, ele falou também, né? Que ele faz repousar em pastos verdes, né? O que ele está dizendo com isso? Ele está falando em relação à tranquilidade que Deus nos dá, né? Mesmo em meio a toda essa situação que a gente tem vivido, você não foi mais para a escola, né? Você tem sentido muita saudade dos seus amigos, mas mesmo assim, Deus tem cuidado de você, criança. Deus tem cuidado de nós, né? Em todo o tempo, Deus tem cuidado de cada um de nós, em todo o tempo.
independente se estamos no colégio, se não estamos, se estamos vivendo esses tempos assustadores, né, que tem causado medo, não só nas crianças, mas em muitos adultos, tem causado muitos medos. Mas a gente precisa confiar, descansar, acreditar que Deus cuida de nós. Mas, Sora Lu, por que você está falando isso? Por que você acredita? Eu acredito porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Eu acredito, né, do fundo do meu coração, que nesse livro contém aquilo que Deus quer para mim, né? Aqui também contém ele falando dele mesmo, quem ele é. Por exemplo, se eu chego para você e pergunto assim, qual é o seu nome? Aí você vai falar assim, meu nome é Ana Luísa. E Ana Luísa vai me falando quem ela é. Eu sou Ana Luísa, eu sou uma menina, eu tenho 17 anos, eu sou sexona. Então ela vai falando essas coisas, entendeu? Mas aqui Deus vai descrevendo quem ele é e quem é Deus, né? Como ele é, quais as características dele, tá tudo aqui. E a gente vai aprender também. Não hoje, né? Hoje a gente tá, se vocês perceberem, nós estamos aprendendo uma característica do nosso Deus, que é a sua bondade, o seu cuidado, né? Que ele cuida das ovelhas dele, ele cuida de nós, do mesmo jeito que o pastor do Samuca cuidava dele, Deus cuida da gente, tá bom? Então nós vamos orar mais uma vez. A gente vai conversar um pouquinho sobre as perguntas, né, que a gente deixou semana passada, mas primeiro nós vamos orar, agradecendo a Deus. Quando eu oro, os meus pés juntos, cruzo os dedos da minha mão, abaixo a cabeça e com atenção, fecho os olhos em oração. Senhor, fale os nossos corações, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas que teu Espírito, Senhor Deus, se revele ao coração de cada criança, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, semana passada, a gente tem contado a história de Samuca. De Samuca e quem? Samuca e... Seu bom pastor. De Samuca e o seu bom pastor. Na primeira semana, a gente falou que o Senhor é o meu pastor, nada teremos falta. Lembra? Foi o nosso primeiro dia, o nosso primeiro tema. Eu lembro. Você lembra? Eu vi que você lembra. No segundo, foi o quê? Isso aí que você tá pensando. O segundo foi: o meu pastor me faz repousar em pastos verdes. Isso, viu? O que ele tá falando em relação a isso? Que o pastor dele faz ele repousar em pastos verdes. Ele tá falando que ele pode ficar o quê? Com medo ou tranquilo? Ele pode ficar tranquilo porque o pastor cuida dele. Muito bem, muito bem. E o que faz as outras ovelhas sentirem medos? Porque vocês lembram que a gente estava falando de Samuca, né? Então, as perguntas que ficou, que o Sr. Diego lá botou pra gente pensar, é assim: o que fazia as outras ovelhas, lembra do pasto? As outras ovelhas do outro lado da cerca ficarem com muito medo. Vocês lembram por quê? O que acontecia, né? O que acontecia para essas ovelhas sentirem tanto medo? Vocês lembram que Samuca também era uma ovelhinha perdida? Lembra? Vocês lembram disso? Lembra que eu conversei um pouquinho sobre isso? Samuca também era uma ovelha perdida, né? Ele também não tinha lugar,
né? Ele também não tinha quem cuidasse dele. Então o bom pastor de Samuca foi lá e comprou. Vocês estão vendo que ele tá dando um dinheirinho para esse moço meio sei lá o quê? Ele tá dando um dinheirinho para ele, e o pastor de Samuca comprou Samuca, deu banho em Samuca, botou perfuminho, né? Derramou óleo sobre a cabeça dele, porque o pastor, ele precisava derramar óleo para não ter bicho, né? Para não ficar muita mosca na cabeça da ovelhinha. Então ele foi lá, cuidou de Samuca, deu comida, deu banho. Ele comprou Samuca e cuidou de Samuca, né? Ele não só comprou Samuca, mas ele também cuidou de Samuca. Muito bem. Ele cuidou de Samuca e vocês percebem, ele comprou o Samucão, né? Ele comprou a ovelhinha, deu um nome para ele. Vocês lembram o nome dele? Samuel, exatamente, mais conhecido como Samuca, exatamente. Então ele comprou, ele cuidou e colocou Samuca onde? Tá vendo? Num lugar que tem bastante grama, num lugar iluminado, num lugar legal. Ele colocou Samuca num lugar legal e foi cuidando do Samuca. Aí certo dia Samuca se aproximou Samuca se aproximou da cerca, vocês lembram? Olha, e de lá ele viu uma ovelhinha. E ele ficou com tanta pena. Do outro lado da cerca, ele viu essa ovelhinha. Vocês estão vendo? Coitada dela, tão esquelética, com um monte de bichinho na cabeça, porque ninguém tinha cuidado dela, dado banho, passado óleo na sua cabeça para as moscas não ficarem em cima. Ela não tinha alimento, então ela vivia com medo, ela vivia preocupada. Vocês lembram disso? Ela vivia preocupada, pensando, meu Deus, o que eu vou comer? Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai tirar esses bichos da minha cabeça? Ela vivia sozinha, magrela, abandonada. E ela vivia muito preocupada. E ela percebeu, quando eles começaram a conversar, ela foi vendo que o Samuca, vocês estão vendo? Ele não tinha muita preocupação. Percebem? Qual era a preocupação dele? Ele não tinha muita preocupação. Por quê? Ele não precisava temer. Ele sabia que o bom pastor cuidaria dele, independente da situação. Diferente da outra ovelhinha. A outra ovelhinha, vocês estão vendo? Ela vivia muito preocupada com o lobo que poderia atacar, preocupada com outras ovelhas maiores que também poderiam atacar. Ela tinha muito medo, muitas preocupações. Ela também ficava com medo dela não ter o que comer. Quem que ia cuidar dela? Até que Samuca virou para ela e foi falando do bom pastor. Que o bom pastor cuidava, ela sabia e ela confiava nessa verdade, né? Ela confiava nessa verdade do cuidado do bom pastor, por isso que ela não precisava sentir medo, por isso que ela podia descansar. E hoje, a gente vai, depois desse resumão, né? A gente vai pensar assim, ó, o que faz as outras... Vocês lembram? Olha aqui. O que fazia... Olha, o que fazia as outras ovelhas, né? O que fazia essa amiga de Samuca sentir medo? Vocês estão vendo? Aqui são todas as preocupações dela. Por que Samuca não tinha medo e nem se preocupava? Será que era porque ela era boa? Será que é porque ela já estava limpinha e bem tratada? Ou ela sabia que o bom pastor dela sempre estava cuidando? E esse bom pastor não tirou ela do pasto, tá vendo? Trancou ela na, sei lá,
num celeiro, trancou ela em algum lugar. Não, ela estava no pasto. Ela estava ali perto de Samuca. Mas a grande diferença entre Samuca e a outra ovelha era o cuidado do seu bom pastor. Era o zelo que o bom pastor tinha por ela. Essa era a grande diferença. Então, por que Samuca não tinha medo? Porque o bom pastor cuidava de Samuca. O que fazia de Samuca uma ovelha feliz não era ela, mas era o cuidado do bom pastor. E a gente? O que faz a gente sentir medo? Você já se perguntou? E a história de hoje é essa, né? O tema de hoje é: leva-me para junto de águas de descanso, junto à água de descanso. Mas aí eu pergunto, quem que pode fazer isso? Vocês lembram? Vocês lembram que a nossa ovelha, ovelhinha, vê se dá pra ver, que ela vivia num lugar muito escuro, e ela não tinha ninguém para cuidar dela. Ninguém para levar ela aonde ela precisava ir, ninguém para cuidar dela. Ela vivia num lugar muito escuro. Aí, quando Samuca se aproximou e começou a conversar com ela e começou a contar que não era ela que era uma ovelha linda, mas era que o pastor cuidava, o pastor fazia ela ser uma ovelha bem cuidada, uma ovelha diferente, o pastor cuidava dela. E o pastor era o pastor de Samuca, que conduzia ele pelos lugares de tranquilidade, né? Por lugares que ele pudesse se sentir tranquilo, que ele pudesse se sentir descansado, né? As águas de descanso. Era o pastor que conduzia e fazia com que ele não se sentisse preocupado. Lembra? Era o pastor que fazia com que ele não sentisse medo. O mais importante da história dessas duas ovelhas não eram elas. Elas não eram mais importantes. O mais importante nessa história é o cuidado do bom pastor. Vocês veem que aqui ela não tinha um pastor, ela não tinha um bom pastor para cuidar dela. Então ela tinha muitos medos e muitas preocupações e muitos anseios. Mas já o Samucão, ele não tinha essas preocupações, vocês estão vendo? Por quê? Por causa do bom pastor. E elas chegaram à conclusão que o importante não era elas duas, mas era o cuidado do bom pastor. O que importa, que o mais importante era a ovelhinha, que não tinha nome, vocês lembram que Samuca chamou ela de minha amiga? O mais importante era essa ovelhinha ser cuidada pelo bom pastor. Aquele bom pastor que cuidou de Samuca. Ele era bom, ele cuidou do Samucão. Então, eles conversando, Samuca e a ovelha, ele chegou para ele e falou assim, a pequena ovelha chegou para Samuca e falou assim: Samuca, o que eu posso fazer? Como fazer então? Como saber se ela vai me aceitar? Eu tô uma ovelha tão magricela, tão mal cuidada. E ele falou assim: o bom pastor, ele não olha a aparência, né? Ele não olha para você ser uma
uma ovelha mal cuidada, uma ovelha magricela, mas ele olha o coração. Aí o que eles começaram a conversar, a gente vai falar semana que vem. E eles começaram a falar, o amigo de Samuca começou a falar para ele: eu não tenho pastor que me leve a esses lugares de descanso. Eu não tenho pastor que me faça eu me sentir assim, sem medo, cuidada. Mas ele falou que ele ia apresentar a ele o bom pastor, que o mais importante não era eles, mas era o cuidado que o bom pastor poderia proporcionar a outra ovelhinha. Do mesmo jeito que ele ajudou, que ele fez com o Samuca, né? Lembrem-se que ele não somente comprou Samuca, mas ele cuidou também de Samuca. Ele poderia ter comprado Samuca e largado lá, né? Mas ele não fez isso porque ele é o bom pastor. Tá bom? Então, pra gente pensar um pouquinho pra semana que vem, a gente vai pensar assim: como as duas se sentiam frente à situação da vida? Por exemplo, uma estava bem cuidada, né? Mas é porque ela era boa, porque ela era bonita, porque ela era especial? Quem fez de Samuca uma ovelha especial? Foi quem que cuidou de Samuca? Quem fez dela uma ovelha especial? Então, quem fez Samuca se sentir do jeito que sentia? Então, a primeira pergunta é: como as duas se sentiam frente às situações que estavam vivendo? Se a gente pensar o que fez Samuca se sentir uma ovelha cuidada, uma ovelha amada, não foi ela. Foi o pastor que cuidou dela, que fez com que ela se sentisse dessa forma. E mais uma vez, se você parar para pensar, e se você fosse essa ovelhinha? Se você fosse uma ovelha, qual das duas você seria? Hoje, o que faz você sentir medo? Será que o bom pastor pode fazer você se sentir como Samucão? Será que o bom pastor pode fazer você se sentir cuidado, né? Tranquilo, andando em águas tranquilas? Será que ele pode fazer isso, mesmo com as crianças? O que você acha? Então pense nisso. Será que Deus não tem poder para falar com as crianças? Será que Deus não tem poder? Será que o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele não tem poder para também dar sossego, dar paz, dar tranquilidade ao coração das crianças, mesmo em tempo de pandemia, mesmo diante disso tudo que a gente está vivendo, longe do colégio? Às vezes tem muitas crianças que estão tendo que ficar longe do papai e da mamãe, porque o papai e a mamãe é enfermeiro, ou é médico, é técnico de enfermagem. Às vezes as crianças precisam estar longe dos pais, mas e aí? Elas não estão sendo cuidadas? Será que o bom pastor não pode cuidar delas? E às vezes a criança que não tem papai e mamãe, isso acontece. Será que Deus não cuida dessas crianças? Deus cuida. Do mesmo jeito que o bom pastor cuidou de Samuca, Jesus, ele cuida da gente. Aonde a gente estiver e da forma que a gente estiver, Deus cuida de nós. Vamos orar? Quando eu oro, os meus pés juntos, cruzo os dedos da minha mão, abaixo a cabeça e com atenção, fecha os olhos, hein? Coração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia.
Obrigado por tua graça e misericórdia. Fique com cada criança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Por hoje, nós paramos por aqui, né, Lion? Até a próxima, Lion. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe as crianças da PIB de Itajaí. Um beijo. Daqui a pouco tempo a gente vai se reencontrar. Espero que vocês estejam bem. Mas daqui a um tempo a gente já está se preparando para ir voltando aos poucos. Mas a gente precisa em todo tempo saber que Deus cuida de um nós. beijinho especial? Pode. Tem 2 meninas muito especiais assistindo a gente lá do Espírito Santo. Então eu queria mandar um beijo muito especial pra Ana Júlia e pra Eloá, que estão assistindo a gente. Um beijo pra Clarice, pro Dudu, pra Bia, pra todo mundo da Bibi que tá assistindo a gente também, tá bom? Um beijo, ó. Beijo, até a Tchau. próxima, se Deus quiser. Tchau. E essa foi mais uma parte da história do Samuca e seu pastor. Vamos lá, mais um desafio semanal em família?